Vocês que me acompanham nas redes sociais devem ter visto na última semana várias postagens sobre Cuba. Eu estive 10 dias em passeio familiar com minha companheira, com minha esposa, passando meu aniversário em Cuba na semana do Carnaval. Infelizmente foi um momento difícil também da minha vida. Na antevéspera da viagem eu perdi meu pai, faleceu meu pai, então não foi uma viagem de diversão, de festa, mas foi uma viagem muito produtiva, que eu tinha muita expectativa, a primeira vez, para conhecer esse lugar. E acho que teve muito aproveitamento nesse sentido do conhecimento. Um lugar que tinha muita curiosidade sobre o que significa entender Cuba hoje, né, no contexto atual, um país com 11 milhões de habitantes, uma ilha a algumas milhas dos Estados Unidos, que sofre um bloqueio há 6 décadas, né, um bloqueio econômico, financeiro e comercial, e também dentro de uma perspectiva de globalização, como vivem aquelas pessoas, o que pensam. Enfim, uma semana é pouco tempo para compreender a situação e conseguir interpretar de forma mais adequada e aprofundada a situação atual de Cuba. Mas eu quero deixar aqui algumas impressões, portanto. Já estou justificando de que não vou fazer aqui uma análise, não tenho a pretensão de ser um especialista sobre o tema de Cuba, longe disso, mas deixar uma impressão de um turista, de alguém que foi visitar para conhecer essa cidade e que chamou atenção alguns aspectos, né? Primeiro aspecto geral que chamou atenção é de que há uma propaganda, principalmente na mídia de modo geral, de que Cuba não funciona, uma cidade atrasada, parada no tempo, de que as coisas aí não acontecem. Então a primeira coisa é de que eu vi uma capital, né, Havana, uma capital como qualquer outra capital de outro país que eu conheço no mundo e outras grandes cidades que funciona, né? Que tem os mecanismos, né, de uma grande cidade, o trânsito, as lojas, o comércio, tem internet, tem luz, né? Tem alimento, tem comida e tem muita cultura, muito aspecto cultural. Então Havana é uma cidade que respira cultura em todos os espaços. Isso é interessante, na arquitetura, nas artes, qualquer restaurante tem um grupo de salsa tocando, cantando. Então a cultura é algo muito nítido, né, que fica evidente na cidade, na rua, na calle, né? Então esse é o primeiro aspecto, né, de que é uma cidade que funciona como qualquer outra. Obviamente existem racionamentos, né? Em alguns momentos existe racionamento de combustível, existe alguns apagões rápidos e que retornam em seguida, existe racionamento de comida, então alguns tipos de alimento em alguns momentos não tem, mas aí é substituído por outro, ou seja, eles já estão habituados a lidar com esse tipo de falta, né? E conseguem substituir e manter as coisas funcionando de forma tranquila. E o que mais chama atenção, né, para a população de modo geral, o racionamento é algo equitativo, ou seja, não tem alguém que sofre o racionamento porque é pobre, está na periferia, e o centro não sofre o racionamento. Quer dizer, o racionamento é distribuído entre todos. Então aquela falta, né, ela fica mais suave porque ela é distribuída para todo mundo. Ela não concentra numa parte da população. Então isso é um aspecto interessante, né, quando se fala em racionamento, porque existe um bloqueio que é de longa data. Então em alguns momentos há um crescimento do turismo ou de alguns outros aspectos da economia, e em outros momentos tem mais dificuldades. Mas quando tem dificuldades, a dificuldade é distribuída. Isso que é algo interessante, por exemplo. Então, falando da questão do racionamento e do transporte. Hoje em dia, um dos grandes problemas do mundo é o transporte, o fluxo, né? Além da questão ambiental, o fluxo, né? As cidades não andam, elas têm muita velocidade, mas não andam. Cuba não tem engarrafamento, né? Exatamente porque tem uma diversidade de tipos de transporte. Você olhar pelas imagens, né? Então você tem os ônibus, que é mais para ônibus pacote fechado de turista, ou os ônibus para levar os trabalhadores até as fábricas, e tem muito transporte alternativo, adaptação com motos principalmente, fazem vários tipos de carrinho, o transporte individual, e que não trava o trânsito. Então, além de as vias serem largas, as vias principais em bom estado de conservação e serem largas, né, existe muito transporte alternativo, o que é uma diferença para uma grande cidade, né? Uma cidade que flui, ela não para, ela não trava em momento algum, não tem momento de pico de engarrafamento, ela está sempre fluindo e o trânsito acontece nessa cidade. Outro aspecto é em relação à questão da violência, né? Hoje, em qualquer lugar do mundo, você não pode sair tranquilo. Em Cuba, você pode andar à noite tranquilo, ir para um restaurante
e voltar sem se preocupar em ser assaltado e algo do gênero. Além de não... Existe muita abordagem na rua, as pessoas se abordam, conversam, até tentam, né, pedir para você pagar alguma coisa e tal, mas não há agressão, não há violência, inclusive entre eles. Você não vê violência na rua, pessoas embriagadas em situação de violência, e também, principalmente, a relação de respeito em relação às mulheres. Então não existe aquele assédio, aquela coisa entre eles, e muito menos se permite, né, a questão dos turistas praticar esse assédio. Então tem um respeito, né, de não violência, que é algo que chama atenção. Não existe um policiamento ostensivo à noite, nas ruas mais movimentadas. Há uma convivência muito tranquila, né, muito respeitosa entre os cubanos e dos cubanos também com os turistas. Existe abordagem na conversa, tentando convencer, contar uma história, trazer, né, te convidar a comprar algo, mas não há pressão, não há violência, não há agressão. Uma outra coisa que chama muita atenção, na globalização hoje nós vivemos assim, entre os vários setores da economia, um dos que mais cresce, também por conta dos males, né, que traz as redes sociais e psicologicamente, são as farmácias, né? A indústria farmacêutica é um segmento que mais cresce no mundo. Não tem farmácia em cada esquina. Como é que eu faço se eu me sentir doente, se eu estiver mal, se eu precisar de atendimento? Existe a rede básica de saúde, né? A saúde da família, existem os hospitais, todos 100% gratuito, com atendimento de alto nível, com muitas especialidades. Eu sou diabético, por exemplo, e além de Havana, fomos para Varadeiro. Eu não precisei desse atendimento, mas passei em frente a um centro de atendimento especializado para diabéticos, numa cidadezinha fora da capital, né? Então existe uma saúde, né, de alto nível de qualidade, e não existe essa abundância, esse exagero, por exemplo, que nós temos aqui, principalmente nesse ramo farmacêutico, né? Um consumo exagerado e facilitado, né, sob a lógica comercial, não sob a lógica da saúde. Então aí tem uma situação de saúde mais do que de comercial, nesse sentido que não existe essa lógica comercial, principalmente quando se trata de saúde e quando se trata de educação. Então a educação é toda gratuita. Eu tive a oportunidade de entrar em algumas escolas, né, primárias principalmente, muitas escolas primárias, em casas, prédios antigos são organizados, obviamente não em horário de aula, né, mas as crianças, por exemplo, a partir dos 4 ou 6 anos de idade, têm direito à escola integral, com alimentação, educação o dia inteiro, com atividades esportivas, atividades culturais. Depois você tem o ensino secundário, o pré, que é uma espécie de uma preparação para a universidade, para que quando você vá para a universidade já tenha uma decisão de carreira e um aproveitamento melhor. Então, a grande maioria da população, pelo menos, né, chega até um secundário, e boa parte da população, talvez a maioria, tenha ensino universitário, e Cuba erradicou o analfabetismo já há mais de 50 anos. Então, a educação é algo que chama muito atenção, e as próprias pessoas, né? Você conversa com alguém, conversou com um jardineiro que é engenheiro, né? Então, engenheiro civil e está trabalhando. Então, há essa contradição entre a alta especialização do ponto de vista da educação e da formação e a falta de oportunidades de emprego para esse nível, né, de especialização. Mas as pessoas trabalham bem, por isso que também os serviços são feitos com qualidade, porque as pessoas têm nível de instrução alta e conversam, falam mais de um idioma. Geralmente você encontra a maioria da população que fala, além do espanhol, o crioulo, né, que é uma linguagem deles mais específica, você não consegue compreender tudo que eles falam entre eles, mas falam inglês também e se viram com o inglês, arriscam o português e outros, né, outros idiomas. Outro ponto, né, é a questão da equidade de gênero e raça. E chamou atenção, e eu perguntei sobre isso também para algumas pessoas, e existem algumas regras, inclusive, na seleção das pessoas para o trabalho. Então você tem homens e mulheres, negros e brancos em todos os níveis, desde o nível básico, né, dos trabalhos básicos, até os níveis de direção e gerenciamento. Isso já se incorporou na cultura do mundo do trabalho cubano, então, e com igualdade salarial. Então são coisas que eles conquistaram ao longo da história, do ponto de vista legal e também do ponto de vista da cultura, né? Então você é nítido, né? Em qualquer lugar você tem essa diversidade e essa equidade de gênero e raça no mundo do trabalho,
no mundo político, na direção das empresas, das instituições, e é algo que já está incorporado na cultura do povo cubano. E por fim, chamou atenção também um aspecto em relação ao posicionamento político, porque as pessoas perguntam, bom, Cuba hoje, né, é praticamente uma ilha, porque é uma ilha literalmente também, dentro do mundo globalizado, é um país que consegue dar continuidade a um projeto revolucionário que aconteceu lá em 1959 e que continua esse projeto vigente até hoje, né, continua sendo levado à frente. E como que as pessoas se posicionam diante disso, né? Mesmo sofrendo bloqueios, sofrendo restrições por conta dessa direção política, desse direcionamento. E é interessante perceber que existem diferenças, por exemplo, entre as pessoas mais antigas que viveram a época da Revolução, o processo revolucionário mais inicial, onde se organizou a sociedade, os 5 grandes pontos, né, do programa do Fidel Castro, que era, em primeiro lugar, a reforma agrária, em segundo lugar, a questão da educação, né, erradicar o analfabetismo, a saúde pública gratuita e qualidade para todos, as vivendas, as casas, né, então todo mundo tem casa, e cultura. Então isso tem quem, né, tem aí mais de 40, 50 anos, defende o projeto, a necessidade de dar continuidade ao projeto da Revolução, mesmo diante de qualquer tipo de bloqueio. Média idade, 40, 50 anos, defendem, têm saudade, né, de Fidel e de Raul, que são figuras muito carismáticas e que têm uma legitimidade por conta da própria Revolução de 59, mas criticam o governo atual, que não é um governo político, é um governo mais burocrático, é um governo que vem se abrindo, vem flexibilizando algumas coisas, vem incentivando, por exemplo, as pequenas e microempresas. Então, isso dá um pouco mais de liberdade, mas também deixa algumas pessoas em alguma situação um pouco mais vulnerável. Não se compara com a situação de vulnerabilidade daqui, obviamente, mas faz com que as pessoas tenham que correr atrás e resolver os seus próprios problemas, ser menos dependente do Estado. Então tem críticas no sentido do governo atual, né? Dizendo, olha, no tempo do Fidel isso não acontecia, né? E tem a geração mais jovem. Então, uma geração mais jovem que também é um alvo da propaganda anti-Cuba ou anti-revolução, feito principalmente pelos Estados Unidos, que há um investimento muito forte, há uma política de Estado, né? Eu acabei tendo acesso aí durante a viagem, fiz a leitura de algumas literaturas, um livro que analisa a relação do Trump no primeiro mandato com Cuba, né? Vinha de um processo de abertura, toda uma construção de mudança de relação internacional com o Obama, e com o Trump há um regresso sobre isso e, ao mesmo tempo, um investimento público dos Estados Unidos em propaganda para derrubar o governo cubano. E o público, principalmente, alvo dessa propaganda é o público mais jovem. Então, esse público já tem críticas à própria Revolução e tal, embora eu não tenha observado assim, alguma defesa mais contundente da necessidade de uma mudança estrutural, mas uma crítica de que a Revolução deixou de desenvolver alguns segmentos e por isso está na crise, porque houve atraso e que é necessário mais abertura para a evolução. Então, de modo geral, é um país que tem muitos desafios, e que continua agora, né? A expectativa não é muito boa, com o novo governo Trump deve apertar ainda mais, o que ele não conseguiu fazer avançar no primeiro governo, talvez ele acelere nesse próximo período, né? O governo dos Estados Unidos está apenas iniciando, então se espera um período de grandes desafios pela frente, embora Cuba tem um planejamento estratégico de como resolver o problema o problema energético, né, buscando parceria com vários países, China, Brasil, outros países, para desenvolver o parque tecnológico de energias. Eles estão muito avançados do ponto de vista da medicina, testando vacinas, por exemplo, contra o câncer, né, inclusive com os Estados Unidos. Enfim, tem contradições importantes e eu acho que vale a pena, né, para quem tiver oportunidade, quiser fazer algum tipo de viagem, que além do turismo, de conhecer um lugar, conhecer uma realidade diferente e refletir sobre essa realidade. Esse é o meu grande aprendizado desses dias que passamos junto aí em Cuba e que eu compartilhei algumas coisas com vocês e quero fazer então esse relato um pouco mais extenso para colocar minhas impressões. Não é uma análise, não é aprofundado, mas minhas impressões
do que eu vi em Cuba durante esses 8, 9 dias de passeio. Obrigado.